Fala pessoal, Diego aqui novamente, responsável por ecossistema de parcerias estratégicas na Wake. Estamos mais uma vez aqui nesse podcast, no nosso WakeCast, no Wake Summit 2025, para trazer mais novidades, mais conexões. E eu não poderia deixar de colocar aqui dois super parceiros do nosso ecossistema. Temos o Felipe, o Icon, super parceiro de agência nossa aqui que implementa projetos super top aqui do nosso negócio, né, da Wake. Temos também o Douglas da Stay Film, trazendo umas novidades de performance conectado com o nosso CRM. E aqui eu acho que tem uma grande conexão que a gente vai conseguir fazer, trazer insights para vocês a partir dessas duas visões de mundo. E aí eu começo esperando aqui de vocês uma apresentação só para o pessoal conhecer vocês, entender de onde vocês vieram. Queria que vocês começassem aqui. Boa, vamos começar então. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Eu sou o Felipe, eu sou o CEO da Icon. A Icon ela é uma consultoria que ajuda os nossos clientes a venderem mais. Eu costumo dizer que o nosso papel é servir os nossos clientes dentro do ecossistema digital e uma das tecnologias que a gente usa é o Wake. Então a gente procura atuar desenhando um plano de performance, tá? 100% digital. Acaba que o nosso foco é e-commerce por conta do meu background, dos meus sócios, do nosso time, mas a gente atua tanto na esfera de e-commerce quanto também na esfera de marketing digital e app agora, né? Legal. Então, a gente hoje está com uma operação de mais de 300 pessoas, com 70 clientes ativos e atuando em todas as verticais: UX, tecnologia, CRM, SEO e mídia. Legal, uma super referência no mercado, né, Sim. cara? Você cresceu muito rápido e está conseguindo manter um nível de qualidade altíssimo numa camada de cliente que é extremamente exigente, bem exigente. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses 16 anos trabalhando com e-commerce é que e-commerce é venda. E para vender tem que ter dado. E aí, ao longo da estruturação da nossa empresa, a gente sempre procurou ser muito realista com os nossos clientes e aí vai gerando uma relação de confiança e, graças a Deus, a gente vem entregando resultado para os nossos clientes. Boa, Legal. É isso aí. Bacana. E você, Douglas? Bacana. Bom, eu sou Douglas Almeida, eu sou CEO e fundador da Stay Film, um dos fundadores. A Stay Film é uma tecnologia de produção de vídeo personalizado em escala. Então, o que a gente faz é transformar a conversa com o cliente numa conversa um a um, né? Só que, obviamente, escalável, porque as empresas têm que falar com diversos clientes ao mesmo tempo, né? E o que você falou aqui, Felipe, tem muito a ver com o nosso dia a dia também. Para você gerar um vídeo personalizado em escala, a gente tem que trabalhar com dados. Sim. Então, o que importa para a gente é o que eu tenho de informação do cliente para eu poder oferecer para ele aquilo que ele realmente tem interesse e que tem a ver com o dia a dia dele ali, na hora de produzir uma mensagem em vídeo para ofertar algo para ele, para se relacionar com ele. O vídeo tem muito essa questão do uso dos dados, até porque para gerar venda, né? Se o e-commerce é venda, na Stay Film a performance do vídeo é focado em quanto a mais eu converto para ele, saindo da mensagem estática para o vídeo personalizado. Muito legal. Bom, isso dá para que eu também coloque aqui um pano de fundo, já fazendo as devidas conexões de onde está o nosso insight aqui. Sim. Quando a gente olha para o mercado cada vez mais, a gente como consumidor, a gente está buscando experiência, a gente está buscando aquilo que torna a gente mais único nesse processo, que a gente consiga fazer boas escolhas entre uma marca, um produto, entregar em casa, comprar no digital. Existem muitas opções que a gente gostaria de explorar como consumidor e esse comportamento tem mudado de uma forma geral. As redes sociais, elas também trouxeram um perfil de consumo diferente olhando pelo vídeo. Eu gosto muito de ver, eu sou da geração YouTube, o que já entrega um pouco da geração na qual eu pertenço. Eu gosto de ver vídeo, eu gosto de ver review, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo. Gosto muito dos shorts também, que são vídeos mais rápidos para que a gente possa ter um pouco mais de dinamismo na hora da escolha de alguma coisa. E a gente está falando aqui de uma triangulação, que é uma visão de que a gente já tem falado há algum tempo entre o que uma agência precisa entregar de performance, de conversão, venda, como você trouxe muito bem aqui. O que eu aprendi nos últimos 3 anos é que e-commerce é venda e estou aprendendo pra caramba com vocês aqui. E quando a gente olha para vídeo, olhando para vocês aqui e olhando para o Wake, tanto a plataforma de e-commerce, o MS, o WakeU com a CDP, eu vejo um negócio aqui que tem muitas possibilidades de a gente se juntar. Eu queria trazer já com esse pano de fundo, na perspectiva sua, Fê, de agência. Como é que você vê esse comportamento? Você está desenvolvendo um e-commerce, uma estratégia de performance, de CRM.
Como que é você olhar para isso? Como é que o consumidor está de fato influenciando nisso? E como que você conecta com esse pano de fundo? Tá. Bom, falando de estratégia de e-commerce, o principal indicador que a gente monitora é a taxa de conversão. E quando você fala de taxa de conversão, a única forma de você aumentar a taxa de conversão é você ser mais personalizado. Ok. É a única forma de você, inclusive campanhas em massa, ela tende a ter uma conversão menor. Então o que a gente faz é isola todos os fatores de tráfego e isola todos os fatores comerciais. Em cima desses fatores a gente cria a campanha. E aí, obviamente, para eu criar uma campanha eu preciso ter os dados, tanto do usuário quanto os dados de mercadoria, os dados comerciais e a tecnologia suportando os três. Então, quando a gente vai montar uma campanha, acho que o primeiro passo é entender o objetivo da campanha, e aí são objetivos mais comerciais, né? Qual que é o consumidor que compra essa mercadoria? Acho que esse é o diferencial. Sem dúvida. Dado que eu já sei o que eu preciso vender e eu já sei para quem eu preciso vender, a gente cria uma estratégia. E aí entra, eu acho que um diferencial nosso é que a gente cria uma estratégia para cada canal e para cada produto. Então não dá para eu fazer, que nem ele falou, eu tenho uma campanha de hiperpersonalização de vídeo, mas, se eu estou fazendo uma campanha de e-mail marketing, talvez o perfil de cliente é outro e o produto que vai ser vendido é outro. Então a gente tenta primeiro isolar os fatores e aí criar uma estratégia única. Por isso que eu acredito que a hiperpersonalização é a única forma de você aumentar a conversão. Legal. Porque aí você isola todos os fatores e entrega um conteúdo específico para aquele cliente. Aí acaba que você falou, por que o Shorts é muito bom? Não sei se vocês sabem por que o Shorts é muito bom. Por que o Shorts é muito bom? Eu sei que eu gosto muito. Porque ele sabe o que você gosta. Exato, assim. Ele sabe o que você gosta. Pô, excelente resposta. Não tá ensaiado, hein? Pior que não tá ensaiado. O Shorts, tem muita gente que... Vou falar o meu perfil, né? Eu não uso TikTok por uma questão, talvez, de não ter tido a oportunidade. De idade, tá entregando a idade já, hein, Felipe? O Shorts, ele tem todos os dados de navegação do Google. Então, a eficiência dele perante ao Instagram é muito maior, porque ele tem os dados de navegação de todas as outras mídias. Ele não tem só do Instagram. Perfeito. E aí acaba que também ele tem um volume de conteúdo muito maior, né? Então, ele acaba conseguindo te entregar um conteúdo muito próximo do que você gosta. Legal. Então, das plataformas que eu utilizo, o Shorts ele acaba entregando uma experiência melhor porque ele sabe o que você gosta. Sim. Pô, isso é interessante. Douglas, antes de passar para você, eu só vou explorar um ponto. Que a gente vai chegar no vídeo já, que essa é a parte onde você domina. Eu já tô adorando já, vamos lá. Ô Fê, a maioria dos seus clientes, quando você pega um e-commerce para fazer, vamos pensar que um cliente vai migrar para Wake, aí o cara vai falar de performance, sustentação. Ele tem os dados bonitinhos, estruturado, tá tudo... Como é que tá a saúde dos dados na maior parte dos clientes que você atua hoje? Olha, eu costumo dizer que o feijão arroz bem feito, ele já dá resultado. A grande maioria não tem o dado estruturado. Porém, a grande maioria das plataformas tem o dado. Aí cabe o especialista usar o dado que tem. Então, por exemplo, todas as plataformas têm dados comportamentais, têm dados transacionais. Cabe à agência, no caso nós, vincular isso com a estratégia comercial. Aí é um trabalho estratégico, é um trabalho que é o nosso know-how. Que é o que você busca, inclusive. Exatamente. Ser esse diferencial, você, antes de ser uma empresa que implementa e-commerce, você busca estar nessa camada estratégica. Exatamente. Então, hoje, para você fazer uma campanha super personalizada no Meta, por exemplo, você tem os dados. A questão é você usar os dados que tem lá, que a galera não usa os dados que tem. Acaba fazendo massa porque é o mais fácil, é o mais prático. E às vezes, dependendo da oferta, dá resultado. Mas quando a gente está falando de aumentar a conversão de uma forma muito mais agressiva, não tem como fazer sem hiperpersonalização. Perfeito. Esse é o ponto. E também não tem como fazer sem o dado. Então, o dado é a base. Antes do dado, né? Você tem que ter a mentalidade de que isso é importante para que você tenha mais conversão. Tem que ter o dado, e aí com esse dado você começa a criar alguns planos táticos inteligentes para chegar no teu objetivo. Se você tem um objetivo claro, as plataformas já têm o dado. A questão é que às vezes os dados não estão organizados. Pô, beleza. E aí cada plataforma tem um dado. Você tem que cruzar os dados
e orquestrar de acordo com o seu objetivo. Legal. Então, mas o dado, eu acho que a grande maioria tem, mas não sei se Não está se estruturado. Vou dar um exemplo. A gente está negociando com um cliente que ele falou o seguinte: Felipe, eu tenho certeza que o meu tagueamento está errado, porque a receita dentro do GA é muito maior do que a receita na plataforma. Então, está errado. Já tem algum. Só que, uma vez que a receita está errada, muito provavelmente as sessões, todos os outros indicadores estão errados. Sim. E aí a gente foi analisar, além de estar duplicado as tags, estava puxando tag de outro site. Então a receita, além de estar errada, não era nem dele. E aí você fala, porra, mas é um cara que fatura 2 milhões por mês. Não é o cara que está começando. Então, assim, a grande maioria tem o dado estruturado, mas tem bastante gente que não... Falta confiabilidade. Exato. E aí a questão da confiabilidade do dado é um assunto bem sensível, porque é igual planilha financeira do cartão de crédito. Se você não bater mês a mês, uma hora vai passar 2 vezes o Netflix. Claro. Concorda? Sim. Eu assino em 3 lugares diferentes o Netflix. Lá em casa, na internet do escritório, vai todo mundo junto e vai caindo. Então, falando de e-commerce, é a mesma coisa. Às vezes uma coisinha ou outra está duplicando e está distorcendo. Mas eu acredito que os clientes maduros, a grande maioria tem o dado estruturado. Legal. Mas não usam, isso eu te garanto. Eu ia concordar com você nesse ponto. Eu acho que quando ele começa a ter a noção de que ele vai usar aquilo de forma produtiva, ele passa a dar uma atenção maior. Então, não é que ele não tem os dados. Às vezes ele tem, mas ele negligencia pelo fato de não ter uma obrigatoriedade de uso ou das campanhas estarem só clusterizadas ou genéricas, e aí ele atua dessa forma. E às vezes não tem uma ferramenta por trás estruturada para que o e-commerce dele esteja com todo o pagamento certo, com as informações certas, porque no final do dia tô vendendo bem, o time tá ganhando, continua assim. Até a hora que ele pega um parceiro que olha para a base dele e fala, cara, com essa informação a gente consegue trabalhar muito melhor. Eu tenho um cliente nosso de cosméticos que ele achou, não tenho esses dados. Não, pelo DDD do WhatsApp ele já consegue saber a região da pessoa. Sim. Né? Pelo que a pessoa faz de histórico de pedidos, ele já consegue saber se ela tem mais propensão a comprar maquiagem ou perfume. Então, a partir da hora que ele começa a olhar para aquilo, porque ele vai realmente usar de forma personalizada, aí eu acho que ele dá mais valor para isso. E claro, quando ele tem parceiros, agências que olham para os dados dele e não negligenciam pelo fato de ter uma campanha genérica com uma verba maior. Já que eu tenho uma verba para genérica, eu vou ter um desperdício e acabou. Porque tá convertendo, tá bom o ticket, eu deixo ali. Mas quando a gente fala de personalização e performance, e tá aí, por isso vocês crescem e continuam com clientes bons. O foco tá em você trabalhar o cliente da melhor forma para você ter o melhor resultado para ele. E não só, já que esse time tá ganhando assim, eu vou só seguir essa estratégia ou continuar no time que tá ganhando. Legal. Você começa a estruturar os dados e usá-los da forma que eles precisam ser utilizados para que você tenha uma conversão muito maior. Né? Legal. Então, estabelecemos aqui um primeiro ponto, assim. A gente precisa ter a mentalidade certa, ou seja, se ele não tiver, aqui temos uma agência como a de vocês hoje, como a Wycom, que traz essa visão estratégica, Sim. até para fomentar ele. Você não está vendo isso, aquilo. O segundo ponto é o dado, que ele precisa ter isso minimamente estruturado. E aí eu entraria num terceiro ponto aqui, que é, seja o caminho da IA, porque a IA está em voga, em hype, todo mundo quer utilizar. Eu acho que já passou do hype, tem muita coisa que já está acontecendo. Você utiliza a gente IA, tem, né? umas 10 AIs em uso agora. Exato. E tem muita oportunidade que acaba ficando na mesa aqui, e aí eu vou colocar só uma crença que eu tenho percebido cada vez mais. O social virando commerce transacional e o commerce virando mais social, para garantir que você tenha a mesma interatividade da rede social na sua própria marca, no seu próprio plataforma. Total. E aí é onde entra o vídeo. Aí é o ponto que eu entendo que tem uma conexão muito forte com o que a gente faz enquanto Wake, com a nossa CDP, com o nosso CRM. Se eu tenho o dado hiperpersonalizado que o Fê estava mencionando, e se eu tenho como produzir um vídeo de alta escala para esse cara dentro de uma estratégia que já foi para mim, fez muito sentido. Sim. Como é que é essa história aqui do vídeo? E eu gosto desse ponto que você levantou aqui, Diego, sobre
a gente já tem os dados, a gente já tem informação e como é que a gente vai fazer? A gente ainda está vendendo para humanos, né? Vendendo para humanos, o comportamento de compra é o mesmo do físico para o digital em muitas coisas. Então, o que eu anseio, o que eu tenho de interesse, essa base é a mesma. Você começa a colher informação sobre aquele cliente, você vai falar com ele da forma como se você tivesse presencial com ele. E o vídeo permite que você fale de forma audiovisual. Eu tenho uma locução falando com o cara, a voz no tom que agrada aquela pessoa. Eu tenho tudo isso por AIs. Eu tenho a imagem, o conteúdo audiovisual para agradar o cara daquilo que ele percebe sobre o produto ou percebe sobre a marca, os valores dela. Então, quando eu trago isso para um ambiente 1 a 1, eu começo a falar com os clientes de um mesmo e-commerce de formas diferentes, né? Vocês têm aqui na Wake alguns clientes que são bons, por exemplo, de materiais de ferramentaria, né? De ferramentas e tudo mais, ou de moda. Um cliente de moda que compra com um ticket de R$30, na mesma loja você tem um cliente que compra 10 mil reais ali com a mesma loja, né? De vestuário, por exemplo. E como você fala com esse cliente de 3 mil por mês, é diferente do cliente de R$30 por mês. Né? Mas a comunicação é a mesma. Sim, no final os dois são clientes da loja, mas você vai poder trabalhar o dado dele de forma mais detalhada, você vai oferecer o produto explicando melhor. Aquele que tem um ticket menor, você vai continuar falando com ele, mas dentro dos produtos que tem a ver com o ticket dele. Então, quando você traz a experiência do vídeo, que você consegue agregar os dados, agregar aquilo que o teu vendedor gostaria de falar para ele com qualidade, sem esquecer uma informação do produto, sem detalhar um ponto que na loja ele teria, ou que até o vendedor pode esquecer ali, a gente consegue, através da tecnologia, trazer aquilo com qualidade para ele. Sem dúvida. E aí a gente entrega um vídeo completo pro cara. Eu ponho o tom de voz que agrada aquele cliente, eu ponho a imagem dos produtos que tenham a ver com o que ele já anseia comprar, eu ponho os dados a ver com o ticket dele, com a base de compra dele, daquilo que eu tenho de histórico dele. A hora que eu trabalho isso no individual, né, eu posso trabalhar em performance com clusterizado. Você falou do Google, a gente é uma das tecnologias principais da Meta de vídeos, né? O principal player de vídeo hoje com a Meta hoje. Eu consigo fazer retarget em vídeo, mas enriquecendo o retarget para o cliente. Então eu consigo trazer para o cara não só, eu vi a calça e a camisa, eu tenho um carrossel na Meta. Sim, isso funciona e é o básico que todo mundo faz. Coloca aquela calça e a camisa num cenário com cenas de primavera-verão, com uma pessoa, um modelo usando a roupa para mostrar como ela é confortável, elástica, como ela veste bem. Isso vende muito mais do que só mostrar a imagem que você tem no e-commerce, que a pessoa já foi lá ver, e o retarget não pode impactar ela com a mesma imagem, né? Impacta, dá resultado? Sim, mas se você impactar ele com mais persuasão, a conversão é muito maior. Tanto é que os clientes que usam o vídeo da Stay Film têm no mínimo 30% a mais de conversão em vendas. Não é conversão só de CTR, é conversão em vendas, né? Então, assim, direta. Por quê? Porque eu falo com o cliente da forma como ele quer ouvir, com o conteúdo que eu tenho sobre ele. Legal. Entendeu? Muito, muito interessante. Então, assim, o que a gente está falando é o vídeo é importante, o vídeo hiper personalizado com o dado que a gente tem sobre cada pessoa torna mais poderoso, que no final aumenta a conversão de vendas. Total. Ô Fê, você tem algum exemplo que você poderia ajudar a gente a trazer, assim, de algum indicador que você veja se conectando com isso que a gente está falando aqui agora, ligado ao principal, que é, no fim, aumentar a conversão de vendas, né? No fim é vender mais, né? Ninguém faz uma loja só para solidariedade. O cara faz para vender. É claro. A gente tem alguns, né? Inclusive, eu estava até conversando com o Edu ali, que é um clientaço nosso. A gente já rodou alguns testes AB de página de produto com vídeo e sem vídeo, e com vídeo vende mais. A questão é o contexto do vídeo. Então esse é um principal ponto. O vídeo, ele é interativo, é o que você falou, ele é interativo, ele tem voz, muito provavelmente ele é mais detalhado do que uma descrição em texto. Sim. Até porque ninguém nem lê, né, cara? Você manda um texto grande e o cara não lê aquilo ali. E o que acontece é que antigamente o vídeo era pesado. Hoje em dia, a gente tem internet aqui, eu consigo ver vídeos. Antigamente tinha mas o vídeo deixa o site lento, o vídeo não converte. Hoje não, hoje o vídeo é utilizado, quando bem produzido, no aumento de conversão. Sim. Aí a gente tem vários tipos de vídeo. A gente tem um vídeo de review. Por exemplo, você está num processo por exemplo, eu tive um filho pequeno agora. Eu comprei um carrinho, e assim, eu sou designer. Eu não quero montar. O que eu fiz? Aí entra o meu vínculo com a mídia. Entrei no TikTok, como montar o carrinho.
Então, assim, era um vídeo de 15 segundos. Entrei no site, tinha esse vídeo lá. Ou seja, provavelmente, se eu estivesse comprando, eu iria converter. Mas aí entra um outro ponto que, falando de indicador, qual que é o papel do vídeo? É converter, mas também pode ser reter. Sim. Porque a experiência do cliente, ela não é só na conversão, ela também envolve na retenção. Sim. Porque assim, pense se eu monto errado, né? Era muito fácil montar, mas pense se eu tivesse algum produto que eu não conseguisse montar. Já ia ser uma experiência ruim e aí poderia não ter uma recompra. Mas o que a gente vê? Vídeos que têm um contexto. Então, pegar live shop. Então, se você faz uma live shop no contexto daquele influenciador, muito provavelmente ele vai ter uma conversão maior. Sim. Se você faz uma live shop produzida, muito provavelmente ela não vai ter o mesmo poder de venda do que uma live shop dentro do contexto do influenciador. Okay. Então, o que a gente tem de indicador que converte? Os vídeos que são relacionados ao contexto do vídeo no momento de compra, ele tende a converter 3 vezes mais. Isso é legal. Sim. Só que envolve vídeo. Primeiro que o vídeo, hoje em dia, é mais fácil, né? Você consegue fazer bons vídeos com um iPhone, com uma boa luz. Antigamente, a gente tinha uma dificuldade de edição, de qualidade. Então, hoje, falando de social, cara, tem muitas possibilidades. Então, eu acredito que aí entra o lance do dado. Qual que é o produto que exige mais criativo? Isso a gente consegue saber. Sim. Então deixa eu ver se eu entendi. Você não vai usar o vídeo talvez para falar sobre um parafuso, exato. Mas sobre ou um vídeo carrinho, que já por converte exemplo. sem a mídia. Perfeito. Exato. Então, assim, a gente tem que... Por exemplo, o retarget. Cara, retarget você já sabe o interesse. Já começa por aí. Aí você entra com uma camada de vídeo super personalizada para o momento da navegação dele. Cara, a conversão é matadora. É o que você falou. Por que a gente fica no Shorts? Você já parou pra pensar? Porque são microvídeos de coisa que você tem interesse. Que eu tenho interesse, exato. Vai me segurando, sim. É tão simples quanto isso. E você pega esse vídeo que você está falando que converte nesses momentos. E quando você traz ele para a conversa individual do cliente, você consegue unir os pontos desses exemplos de vídeos que você deu aqui. Então eu posso pegar o vídeo que me entretém porque explica o produto, porque apresenta o produto, perfeito, junto com o vídeo que mostra como ele pode ser fácil de montar, né? Porque eu também sou pai, mas não sou de primeira viagem, estou no segundo. Os critérios do que importa na compra de um carrinho, por exemplo, como você falou, o tamanho, o peso, a facilidade de montar, o conforto. Tudo isso são pontos que, assim, você vai por aparência, você não vai poder usar ele para saber se é bom. E no final do dia tá na descrição, só que a gente não quer ler. Exato, você não quer ler tudo aquilo de texto. Às vezes ele tá ali de uma forma que uma parte está como característica, a outra parte está como explicação. Aí você quer um review de alguém que você confie, então um review do influencer ou alguém que pelo menos passa credibilidade. Só que tudo isso você pode juntar e entregar conforme o anseio do cliente. Pô, você já comprou? Eu vou te entregar o vídeo que explica como monta de um jeito fácil e como usa ele, já que você comprou. Ou qual acessório eu posso comprar como upsell para poder falar com aquele cliente de, agora você comprou o carrinho, compra a telinha de proteção. Perfeito. Compra a telinha de proteção solar. Então você tem outros itens que você pode agregar na mensagem junto daquilo que você está mostrando para ele sobre o produto. Né? Vou pegar esse gancho aqui, vou usar você como exemplo, porque você deu o próprio exemplo de filho, carrinho de bebê. Nem sempre montar carrinho de bebê é fácil, tá? o meu era super... Para quem já tem, já sabe como é que é, né, cara? Aquela cadeirinha de carro, então, aquela ali... Essa eu vi o vídeo e essa era muito fácil. Várias, né? Essa era muito fácil. Eu me senti não vou falar aqui, mas eu falei, porra, não é possível que você não viu que era só... Eles são feitos para ser fácil. A gente aqui não tem habilidade. A pergunta é a seguinte, então vamos pegar o exemplo do carrinho de bebê, alguém que venda esse tipo de produto, até tem aquele exemplo que você tem uma marca que você atua, que gera lá uma campanha e tal. Beleza, você tem lá, Fê, um cliente que vende esse produto e está com um problema de conversão. Perfeito. Primeira venda. Como é que você faria, para dar aqui uma ideia prática, tipo, eu vou analisar isso, vou gerar esse recorte, eu vou usar aqui a CDP da Wake e vou colocar Stay Filme. Como é que seria essa jornada na sua agência? Tá, a primeira coisa é entender qual que é o diferencial do produto e dividir eles em etapas de compra. Boa. Então você tem o vídeo de apresentação do cara que nem conhece a marca. Ele tem que ser um vídeo.
Então, é o cara que às vezes é o primeiro acesso. Beleza. É o primeiro acesso. Vídeo de apresentação do produto. Às vezes não é nem do produto, pode ser da marca, enfim, é um vídeo inicial, é um vídeo de boas-vindas, que aí você tem que passar a essência da marca. Agora, o cara já visitou 3 carrinhos diferentes. Já clicou em detalhes técnicos. Você já sabe que ele tem um interesse. E isso a gente tem dentro da ferramenta da Wake. Beleza. A gente sabe quais são os cliques do usuário dentro do site. Perfeito. Então eu já não considero ele um cliente de Primeiro contato, né? consideração. Sim. Ele já é um cliente que já está numa etapa de investigação, de detalhes técnicos. Aí entra a inteligência. Então se ele já clicou nas especificações técnicas, ao invés de eu mostrar só a foto, mostro o vídeo explicando a especificação do produto. Detalhe de uso, como ele vai colocar isso, como ele vai trabalhar o produto. Aí entra o ponto que esse cara muito provavelmente ele não vai converter de primeira. Ele vai sair. Aí ele vai pro YouTube. Aí ele volta. Aí ele vai pro TikTok. Aí ele volta. E isso tudo hoje, todas as mídias são tagueadas. Aí a gente, já é um cara recorrente 3 vezes, já viu o vídeo de especificação, é um vídeo de preço. Então, tem esses momentos de compra. O que normalmente dá resultado é você entender quando o usuário já está engajado para a compra. Sim. Eu acho que o grande segredo da conversão é você conseguir identificar isso. E você só identifica isso cruzando os dados de navegação com os dados de mídia. Legal. Hoje, as grandes mídias, né, Google, Meta, tal, eles já têm isso. Por isso que eles entregam tão bem. Eles já conseguiram cruzar o dado de interesse com o dado de sessão, só que falta a perna que eu acho que é o nosso diferencial, que é entregar a peça. Sim. Legal. A peça, o Google não vai conseguir fazer para você. Não, ao contrário, né? Ele vai fazer, se ele fizer num DV360, vai ter o básico. Uma peça. Ele vai fazer um criativo simples demais. simples. Legal. Aí entra o trabalho, talvez, o trabalho da agência, um trabalho do próprio cliente, de que ele que tem o conhecimento do produto. Então, é nessa etapa aqui que a gente está do funil, então é um vídeo diferente. Então, acho que o grande objetivo é você conseguir identificar os momentos de compra, diferentes canais também, porque um cara que acho que o canal vem do Google é um, o cara que vem do CRM é outro. E aí é você entregar uma mídia personalizada. Legal. Eu acrescento esse ponto seu, Felipe, com o que o cara também tem de plataforma e base. A partir da hora que você tem uma plataforma que te entrega esses dados e você consegue dar, por exemplo, um opt-in para quando vier um clique de WhatsApp, um opt-in quando ele relacionar com você ali, se ele já não é um primeiro momento, você ter um opt-in para ele falar com você via WhatsApp também, você pode trazer essa experiência já para o pessoal ou já para o indivíduo. Né? Na plataforma da Wake, você tem lá toda a parte de análise de dados sobre o que o cara está navegando e onde o cara está, quais os interesses e pontos que ele tem ou produtos que podem ser vendidos depois daquela venda já efetuada. A partir da hora que ele já tem uma compra, que nem, eu comprei o carrinho de bebê, quais outros produtos eu já tenho continuidade de interesse para um upsell junto com ele ali, né? Para continuar vendendo a ele. Se você tem isso, tem um opt-in no WhatsApp, pronto, você traz isso para uma conversa em vídeo e fala para aquele cara, oi João, você que comprou o carrinho de bebê e está interessado no conforto do seu filho, tem isso e isso para ele, que agrega daquilo que você já navegou, aquilo que você já olhou sobre, ou que você já foi impactado de mídia em todos os canais que são dos outros produtos que tem o lookalike junto com aquele ali, você traz para essa comunicação e entrega para ele uma base completa. E aí o vídeo enriquece isso se você trouxer ou para mídia personalizada ou já para o indivíduo no WhatsApp. Que aí você torna a conversa 1 a 1, de forma pessoal, e aí é matadora. A conversão é... Bom, a gente tem casos de clientes que tem no mínimo 30% a mais de conversão do que eles já tinham. Legal. Só de sair do estático, do genérico para o vídeo, sabe? Legal. Quando você traz para essa escala do indivíduo, aí mata pau. Legal. Eu costumo falar que o segredo da venda é o criativo. Total. É o criativo, né? É o criativo, cara. Porque no final do dia é o que o cliente vê e no final do dia é o que gera interesse. Então... E variabilidade de criativo não é só trocar o lado do preço, né? Trocar a foto com o preço. Eu ia chegar nesse ponto, né? Assim, então, se o criativo é o segredo para esse negócio, e a gente está falando de uma época, uma geração de hiperpersonalização, esse criativo hiperpersonalizado é a chave. Sim.
Sim. E isso eu acredito que é o futuro, que na verdade é o presente, que é o que a IA vai ajudar a gente. É isso. E já ajuda, tá? Legal. Eu acho que aí é o que você falou, a IA já existe, já está presente, é só a gente acreditar que já existe. Total. Não é mais hype. É isso aí. E aí entra o grande lance. A gente tá com estúdio de IA, justamente para a gente conseguir ter escala de criativo sem perder a qualidade. Porque aí entra também, tem alguns clientes que tem criativo que tem cara de IA. Sim. Né? Então você precisa pesar a mão no que como fazer assim, qualidade e quantidade. Uhum. O segredo da mídia é você entregar o criativo de acordo com o interesse dele. Legal. Só que a variação do vídeo sem IA, ela é inviável. Claro. Então, por isso que a gente acredita que daqui para frente, se você tem uma solução que te entrega múltiplas variações de vídeo no momento certo, aí a questão é você só dar o drive comercial para ser feito o vídeo. Entendeu? Total. Muito legal. E você sabe que eu vejo muita gente falando em variabilidade de criativos pensando só em formatos. Né? Então, eu pego aquele mesmo criativo e faço ele toda a cadeia de formatos ali. Isso é o mínimo. Agora, quando você consegue trabalhar com imagens, para a gente poder enriquecer esse vídeo ali, enriquecer essas peças, trazendo um conteúdo realmente diverso, né? Não só, troca o produto de lado, aumenta a imagem do produto, diminui o preço, aumenta o preço, diminui a imagem. Isso para mim não é variabilidade criativa. Aliás, o próprio algoritmo do Google, da Meta, ele não entende isso como novo criativo, ele entende isso só como variabilidade, Sim. mas não como variabilidade de peça. Né? E muitas agências, para cumprir, às vezes, sem tecnologia, sem bons times, acabam simplesmente só replicando mais criativos com pequenos ajustes. Quando a gente fala de variabilidade de criativo, é realmente variar. É trocar o call to action, é trocar a oferta, é trocar as imagens, é fazer um com imagem, um com all type, um com produto, juntar todos esses numa mesma cadeia e você ter uma variabilidade realmente extensa de peças. A gente pegou um feirão de carros aí de um cliente nosso e ele juntava 40 peças, 60 peças para fazer. Num dos feirões dele, a gente fez mais de 1.500 peças para eles, para ter uma variabilidade realmente de entrega, sabe? Desde mudar a imagem do carro, a marca que estava aparecendo, se tinha pessoa, se não tinha pessoa, se tinha comportamento, tudo isso alterava para entregar a peça. Para o algoritmo do Google, o que ele produziu a mais de peças, com a tecnologia da Stay Film, ele não teve um custo altíssimo de peças que ele teria com uma equipe, né? Então o custo foi super baixo para aquilo. E o que entregou a mais resultado, pelo cliente a gente ouviu, foi o maior feirão da história dele. Que legal. Né, em resultados. Por quê? Porque ele teve realmente uma variabilidade, o CPM absurdamente baixo, porque daí você tem uma qualidade criativa. A criatividade também faz com que o custo da mídia abaixe, porque os algoritmos entregam melhor, porque você tem inteligência trabalhado junto com os dados que você está trazendo ali. Não só a inteligência artificial, mas a humana também nessa base tem que ter as duas a mais importante para mim, eu acho. Tem que ter as duas coisas e no final, o que você está falando aqui também resulta em mais dados. Total. Daquilo que performou melhor, do que não foi tão bom, até para você calibrar, ajustar essas variabilidades que você também está trazendo, né? Aí a tecnologia facilita, né? Imagina que você está analisando isso no meio da campanha. Você deixar isso para o final da campanha, você vai melhorar só na próxima. É isso. E aí o cliente já perdeu dinheiro. Coisas, exato. Né? Agora, você tem tecnologia para produzir isso em escala, nossa, no meio do caminho, deu 2 dias, o resultado não foi bom, troca as peças, faz mais uma leva, joga lá mais 500 peças novas, em todas as campanhas e bases que você tem, e aí o resultado você vai performando no detalhe, tunando no detalhe para ter um retorno muito maior. Legal, muito, muito bom, cara. Assim, primeiro eu fico feliz aqui que tem a Fit, eu não estava muito distante daquilo que eu acreditava que seria um grande potencial aqui. Tá trazendo uma agência que tem uma viés de estratégia forte, além da execução, tem a estratégia para falar de negócio, falar de conversão, entrar numa linha até para trazer essas ideias para as empresas que não estão conseguindo ver, junto com uma tecnologia que ajuda a criar essa hiperpersonalização em escala em um custo acessível, então viabiliza uma situação como essa. E olhando aqui para o Wake Experience, principalmente, conectado com o nosso Wake U, o Commerce, o OMS, eu vejo que a gente também pode ser esse motor aqui no meio para fazer essas conexões de dados e também de
insights. Total, aí, né? A nossa tecnologia está integrada já com a Wake, ou seja, o cara consegue soltar isso já integrado, já onboarding para a base do cara. Então, você está integrado com a Wake. A YCOM domina a Wake. O que precisar fazer lá, eles conseguem fazer na nossa plataforma. Exato. Então, só tem uma vantagem aqui para o nosso cliente para a gente conseguir sair do outro lado. E eu queria fazer um pedido para vocês aqui. A gente está indo para o encerramento. Já tem quase 40 minutos. Nem parece. Pô, cara, nem parece. Fica um papo, né, cara? Cara, eu tô o dia inteiro gravando e eu ficaria gravando mais aqui, porque eu adoro essa troca de ideias. É gostoso, né, cara? E eu queria pedir para vocês um insight final, um convite. Que convite seria esse para um cliente ver assim, putz, esse cara, o que ele tem que pensar em olhar para o YCOM? O que ele poderia pensar sobre esse papo que a gente está fazendo? Qual é o convite que você tem para ele? Cara, eu acho que assim, hoje... eu tô no mercado de agência, já vai fazer desde 2008. Vai entregar a idade já. Então, sei lá, 15, 16 tá entregando anos. de novo. Não é? Qual que é o nosso diferencial? Que eu trabalho com o dado e com a realidade. Sim. Então, a gente tem grande sucesso porque eu sempre monto um plano para os nossos clientes. Então, antes de eu fazer uma proposta, eu primeiro entendo o que ele quer, entendo se é possível. Sim. E aí a gente começa. Legal. Então, acho que o convite que eu faço é, vamos bater um papo, a gente traz os especialistas do meu time, a gente vê se você realmente precisa disso, porque isso também é um ponto. Sim. Pô, eu não vou sair soltando uma campanha de mídia no YouTube se o cara não tem nem infraestrutura para aguentar, ou não tem nem produto para vender, ou não tem nem maturidade. Então, a gente tenta sempre desenhar um plano, aterrizar um plano à realidade, que aí envolve ou um plano de mídia, ou uma migração, ou um redesign, ou uma troca de criativo, e aí a gente executa. Então, acho que o convite vamos bater um papo, a gente procura analisar os dados antes de começar, e aí a gente monta um plano assertivo para vender mais. Então, acho que esse é o convite. Eu acho que esse é um ponto importante. Você trocou um ponto super legal. Para você manter essa fidelização com o teu cliente, com o teu perfil, até saber se faz sentido você começar alguma coisa, né? Assim, se tem uma dor de fato, ou se você vai resolver uma dor e criar outro problema que ele não está conseguindo visualizar. Eu acho muito... Essa é a parte estratégica que eu vejo aqui. E eu acho que esse é o papel da agência. Porque hoje, com a maturidade que a gente está, e eu considero o mercado brasileiro já um mercado maduro, você pode internalizar uma porrada de coisas, você pode usar IA para fazer uma porrada de relatório. Esse não é o nosso core. O nosso core é unir a certificação que eu tenho com a Wake, a experiência que eu tenho com mídia e a parte comercial do cliente de uma forma rápida e prática. Show. Acho que esse é o papel da agência. Hoje a agência é totalmente substituível caso ela não entregue resultado. Então, por isso que eu sempre procuro trabalhar em cima da realidade, porque acaba sendo um diferencial. É muito mais rápido você fazer comigo do que você internalizar. Então, acho que esse é o grande ponto. Você pode montar um time inteligente, mas uma agência traz uma inteligência com o olhar de fora que nem sempre o time interno entrega da melhor qualidade, né, cara? Sim, e como ferramenta, seguindo essa ideia desse o que deixar e qual o próximo passo aí, nós como ferramenta, a gente já está integrado nas principais plataformas. A gente está na Meta, a gente está na Wake. Então, assim, o cliente que tem uma estrutura Wake, ele já pode usar a Stay Filme para produção de vídeos personalizados. Eu deixo a ideia de, se você já tem uma agência, se você já tem uma equipe que produz para você com qualidade, pensando na sua conversão, e quer colocar a personalização das conversas, das narrativas com o cliente, do dia a dia com o cliente em vídeo, a gente já está integrado com as principais plataformas aí, com o Google, com o Meta e na Wake, para que o cara possa, tendo o e-commerce funcionando bacana, ele já conseguir tanto trabalhar o omnichannel, né, a venda na loja, e trazer isso pro online com vídeo, e no e-commerce já ter o vídeo como algo para relacionamento com esse cliente, principalmente se ele já tiver o WhatsApp como canal de conversa também. Aí ele mata a pau, ele tem dentro da estrutura da Wake uma plataforma que ele vai falar com o cliente e vai interagir com ele de forma moderna. O que eu deixo como o Felipe falou, vamos bater um papo, eu queria ser um pouco mais alarmista para esse cliente hoje. Cara, já está no mercado, as pessoas já estão usando, né? Os nossos clientes já estão com pelo menos 30% a mais de conversão porque saíram da conversa genérica e foram para o vídeo. Então, você tem um e-commerce, já tem uma estrutura. Se você já não tem uma agência boa e uma base legal, tem que começar a olhar para isso como o primeiro ponto, do que só, não, vou aumentar minha verba de mídia. Legal aumentar a verba de mídia, mas se a estrutura não tiver base, não tiver bem
bem condensada, você está jogando dinheiro fora e está deixando um monte de dinheiro na mesa. Então, olha para essa base. Como é que eu posso trabalhar o meu e-commerce melhor? Se eu preciso de uma migração, se eu preciso de uma agência, uma estrutura, e como eu vou trazer essa conversa para o que tem de mais moderno e atual hoje, que é a conversa personalizada com o cliente em vídeo. Legal. É isso. Bom. Olha, então, a minha sensação aqui é sair com um senso de urgência, assim. É isso aí. Procura a gente para falar rápido, porque a gente tem algo de valor para entregar para você nas 3 perspectivas. E sai daqui, eu gosto de missões, né? Assim, a gente só sai daqui com uma missão, inclusive minha. Isso aí. De encontrar um cliente pra gente fazer um negócio desse aqui juntos. Boa, vamos começar, isso aí. Boa. Vamos junto. Pessoal, é isso. Já passamos aqui do tempo. O pessoal tá falando pra gente encerrar aqui, mas se possível, ficava aqui conversando mais tempo com vocês. Obrigado mais uma vez por esse WakeCast aqui no Wake Summit 2025. Obrigado, Douglas. Valeu pela Diego. parceria. Obrigado. Fê, obrigado mais uma vez, cara. Muito bom. Valeu. Obrigado aí, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.